queridos, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida nesse tempo chamado hoje. Você que está assistindo esse culto de conexão, eu tenho certeza que Deus preparou algo muito especial para falar com você. E o que nós vamos conversar hoje o tema da nossa mensagem é graça sobre graça. É isso que Deus quer tratar conosco. O que significa essa expressão dita na Bíblia? E eu quero nesse momento orar com você e clamar pela presença de Deus aqui neste ambiente, que esse ambiente possa ser um ambiente livre para Deus mover na minha vida e na sua vida. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor mudou a nossa história, o Senhor tem mudado a nossa história. Pessoas que talvez vão nos ouvir, que nunca tenham conhecido acerca do Senhor, terão a sua história impactada, Deus, por esse ambiente, onde o teu Espírito age, onde o teu Espírito ministra, onde o teu Espírito traz luz às trevas, e a tua palavra, Deus, possa encontrar um lugar, Deus, extremamente especial no nosso coração, Deus. Por isso, Deus, move nas nossas vidas, neste tempo chamado hoje. Em nome de Jesus, diga amém aí comigo. Então, como eu falei, nosso tema é graça sobre graça. O que significa isso? No âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. Então, a graça de Deus mostra que nós somos alvos do amor de Deus. Então, olha só que impactante, que a graça consiste em um dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. E sem graça não há como ser salvo. A salvação, ela é pela graça, o que significa que ela é gratuita. E é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. A graça, não importa o que eu faça, a graça de Deus, ela não vai mudar a meu respeito. É a graça, é o dom sobrenatural, é o agir de Deus em favor do homem. Essa é a graça de Deus. E a gente viu aqui que é a graça salva, conforme está descrito lá em Romanos 3, versículos 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como que eu posso conhecer a graça? Quem é a graça? A graça é o Senhor Jesus. A manifestação da graça de Deus foi a vinda de Jesus, que traz salvação para a minha vida e para a sua vida. Então a gente viu aqui nesse texto claramente que nós somos justificados gratuitamente pela graça. Então a graça salva. E isso é um fato. Mas nós queremos nos aprofundar um pouco mais para que você possa conhecer mais desse assunto tão poderoso na minha vida e na sua vida, na vida do cristão. Tem 3 fatores muito importantes sobre a graça que eu quero que você possa guardar no seu coração. Primeira coisa, a graça é. Repita isso comigo, fala assim: a graça é. Segundo lugar, a graça traz. Então, segundo lugar, a graça traz. E em terceiro lugar, a graça ensina. Então, primeiro, a graça é. Segundo, a graça traz. E em terceiro lugar, a graça ensina. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que eu deixei um pontinho de interrogação aí na sua cabeça. Então, se você não pegou ainda o papel e caneta, você corre lá, pega, dá um pause aqui no vídeo e anota o que Deus está ministrando aqui conosco. A revelação de Deus, da palavra de Deus para o nosso coração. Então, em primeiro lugar, a graça é. O que a graça é, pastor? A graça é um dom gratuito de Deus.
A graça é um dom gratuito de Deus. É o dom perfeito. Olha só que interessante. Em João diz que Deus é amor. O apóstolo João declarou: Deus é amor. Olha a afirmação que ele está fazendo. Então a graça é o amor. Olha só, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Você crê em Jesus? Você crê nele? Então, olha só, por essa graça que nós somos salvos. Que graça é essa? O amor de Deus. Por meio que da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo. E isso não vem de vós, não vem de nós. Isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, isso é um mérito de Deus, não é um mérito meu e seu. Nós não podemos julgar, acusar. Não, a salvação, ela é gratuita. Aqueles que receberem a Cristo como Senhor e seu Salvador recebem a graça, que é a salvação. Mas eu quero que você possa compreender: poxa, eu não tenho mérito na graça. Ah não, eu sou salvo. Ah, o ímpio não. Não, nós não temos mérito na graça. O mesmo amor que é derramado sobre nós é derramado sobre o ímpio. O mesmo amor que é derramado sobre a igreja é derramado sobre as nações. O mesmo amor que há sobre aquele que serve a Deus arde também no coração de Deus por aqueles que não servem. Porque Deus deseja salvar a todos. A graça de Deus quer alcançar todos. Todos os seres humanos são alvos da graça de Deus. E quero que você possa entender uma coisa, que Deus te ama. Deus ama a sua vida. Mas eu quero que você possa compreender uma segunda coisa, que esse amor custou muito caro. Quando eu entendo que alguém me ama, isso mexe com a gente, não é verdade? Agora, quando eu entendo que esse amor custou muito caro, aí ele tem um outro significado. Quantas vezes eu vejo pais de famílias que deixaram a sua família original para ir em busca de outras mulheres, achavam que não eram felizes dentro do casamento, né? E aí vivem as suas vidas, e aí caem em cima de uma cama, ficam doentes, e aquelas pessoas que ele achava que amava, que fazia ele mais feliz, o abandonam. Você já viu um caso desse? E aí essa pessoa vai para onde? Ele volta para sua família original, olha só. E aquela esposa que foi deixada é aquela que cuida daquela pessoa. E essa pessoa que se encontra na cama, ela começa a refletir, fala: puxa vida, eu fiz tudo o que eu fiz e agora olha só quem está cuidando de mim. Então eu quero que você entenda: Deus te ama muito, e esse amor custou muito caro. Olha para o que Jesus fez, olha para o que Jesus passou. Então, primeiro, a graça é o quê? A graça é um dom de Deus. Segundo lugar, a graça traz. E agora? O que a graça traz? A graça, querido, traz responsabilidade. Então, olha só. A graça é dom de Deus. Nós somos alvos desse amor de Deus. Agora, em segundo lugar, a graça traz responsabilidade. Como assim, pastor? Olha só. Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele afirma: de modo nenhum. Nós não somos alvos de Deus, alvos do amor de Deus, da graça de Deus, para viver em mais libertinagem, afundar mais no charco de lama. Nós não somos alvos da graça de Deus para continuar vivendo a nossa vida de acordo com as coisas do mundo. Não, mas a graça de Deus traz responsabilidade.
responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Responsabilidade de andar em santidade. Quero que você possa entender uma coisa: a graça de Deus, ela é gratuita, mas ela não é barata. O pecado, querido, ele é cruel. O pecado, ele é sujo. O pecado, ele é ardiloso. Ele vem com uma aparência de algo muito lindo, de algo muito gostoso, de algo muito maravilhoso, mas o fim dele é morte, isso é claro. Quantas vezes nós mesmos, eu e você, nos enganamos? Achamos que era o melhor, achamos que, não, agora sim e tal, mas na verdade o fim daquilo foi morte, foi destruição. Então o pecado, ele é cruel, ele é sujo, ele é a razão de todo o mal que nós estamos vivendo na terra. O mal que nós vivemos hoje, que atinge a nossa vida, que atinge hoje a humanidade, é algo que do pecado, o pecado que traz essas coisas. Todos os males que vêm sobre a humanidade, né, de atitudes, de guerras, de orgulho, de individualidade no nível de tudo é meu, eu só me importo com mim mesmo, é fruto do pecado. O pecado separa, o pecado, ele traz morte, o pecado, ele traz destruição, o pecado traz perdas. E nós, como igreja, precisamos levar esse assunto a sério. Calma aí, nós vamos conversar sobre o pecado, sim. Eu não vou deixar isso oculto, não. Que isso? Errou, mas vamos levantar. Não fica aí escondido, não, nas trevas, não. Nós, igreja, levamos esse assunto, pecado, a sério. Pecado é pecado. E isso é um princípio inegociável. Quero que você entenda assim. Pecado importa, sim. E nós, como igreja, hoje precisamos levantar uma bandeira. Sabe qual bandeira que nós precisamos levantar? A bandeira de santidade ao Senhor. Fala comigo, fala assim: santidade ao Senhor. Todos os dias que você levantar ao acordar pela manhã, declara mentalmente: fala, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Terceiro lugar, a graça ensina. O que a graça ensina? A graça nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, o comportamento do ímpio, e às concupiscências da carne. Então a graça te ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências da carne. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então olha só, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Está lá em Tito 2, versículos 11 e 12. Então, a graça é um dom de Deus, o amor de Deus, somos alvos do amor de Deus. A graça traz o quê? Responsabilidade. Em terceiro lugar, a graça ensina. O que ela ensina? Ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências da carne. A gente leu agora em Tito 2, 11 e 12. Eu quero compartilhar com você, para a gente fechar esse tempo juntos, 3 passos para viver graça sobre graça. Fala comigo, 3 passos para viver graça sobre graça. Em primeiro lugar, deixe-se ser educado. Deixe-se ser ensinado. Para quem educa? O professor. Quem educa? É o pai, é a mãe. Deixe-se ser educado. Além disso, eu quero que você possa entender quem são as pessoas que são meus mestres hoje. Poxa, meus mestres hoje eu tenho a palavra de Deus, eu tenho hoje a ação de Deus na minha vida, eu tenho meu líder, meu pastor, eu tenho meus pais,
naturais. Então, o primeiro passo para você viver graça sobre graça é você se deixar ser educado. E se deixar ser educado é você se deixar ser moldado. Olha só o que significa essa palavra. Daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão. Então eu me deixo ser repreendido, eu me deixo ser corrigido, eu sou manso de espírito, eu tenho um coração ensinável. Então, para eu viver graça sobre graça, em primeiro lugar, eu preciso deixar-me ser educado. Não, líder, eu considero as suas palavras. Muito obrigado pela sua direção, muito obrigado pela sua palavra. Eu errei, eu reconheço e eu vou mudar esse comportamento na minha vida. Segundo lugar, a graça, para a gente viver graça sobre graça, eu preciso entender que eu preciso viver de forma sensata. Isso tudo, querido, está ali no texto de Tito 2, 11 e 12. Vai lá, medita nessa palavra. Então, ele está dizendo para a gente viver de forma sensata, de forma justa. Isso agora está relacionado ao quê? A nossa atitude aqui na Terra. No dicionário, significa, o original, que é a forma sensata, que é uma mente sã, uma mente que tem clareza, uma mente sóbria, de forma moderada, uma mente que age de forma discretamente, uma mente que tem percepção. Isso é justiça. Ela conhece a palavra, ela conhece o que Deus tem para fazer naquele tempo, ela não age pelo impulso, pela pressão, ela não age de acordo com as emoções, não, ela age de forma sensata. Quer viver graça sobre graça, querido? Seja uma pessoa sensata. Terceiro lugar, viva de forma justa. Seja uma pessoa justa. No original, essa palavra significa honesta, de acordo com a lei da retidão. Então, em primeiro lugar, você é uma pessoa que tem um coração ensinável, você se deixa ser educado. Segundo, você é uma pessoa sensata. Terceiro, você passa a ser uma pessoa justa de acordo, no original, como a gente viu, com a lei da retidão. A lei da retidão. É muito importante você conhecer a palavra de Deus, ser uma pessoa reta, conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus. E em quarto lugar, viver de forma piedosa, que significa religiosamente. Poxa, mas hoje em dia tem falado tanto contra a religião. Quer dizer que a verdadeira religião que Jesus nos deixou, que é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas na verdade, eu vou dizer para você que a verdadeira religião é cuidar. Fala assim comigo, a verdadeira religião é cuidar. Então, quer ser uma pessoa religiosa? Cuide dos outros. Cuide dos interesses dos outros. Sim, ame. Semeia. Seja uma pessoa piedosa. Seja uma pessoa que investe na vida dos seus irmãos. Você está sempre fazendo parte de movimentos que vão ajudar outros, edificando a fé, ajudando, seja com mantimento, seja com ofertas, seja com recursos. Você é uma pessoa que é piedosa, você se importa com o outro. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você quer ser ajudado? Viva isso na sua vida. Aplica isso na sua vida. O Senhor vai te ajudar. E Ele vai enviar pessoas nos momentos que você mais precisa. Ande nesse caminho de retidão e viva graça sobre graça. João 1,16: porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Tremendo, né? Na graça, o homem nasce de novo e recebe uma natureza, e essa nova natureza é que vence o mundo. Viva graça sobre graça. Esse assunto é muito importante na minha vida e na sua vida. Então, com esses passos aqui, volta, vê esse vídeo de novo, anota o que você pode melhorar para que você possa viver
graça sobre graça, cheios da plenitude de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo. A paz. Eu nunca achei que saudade fosse algo tão profundo, que olhar as cadeiras vazias da igreja é como cavar o coração. Logo a Sara, que sempre foi tão olho no olho, o abraço sempre foi a nossa marca registrada. O toque e aperto de mão sempre foram aquilo que estava sentindo no nosso coração. Pular grudados no arena é a nossa grande energia. Pra gente o evangelho sempre foi o de encontro e de confronto. A gente ama, sofre, crê, tolera. A gente se encontra praticamente todos os dias da semana. Que saudade! Só que a Sara não para. A forma mudou, mas a gente não mudou. O nosso coração continua incendiado. Nenhuma tela de computador ou telefone afasta o que temos. Nenhum distanciamento social. A quarentena só mostra ainda mais que estamos ávidos. Nós amamos vida. Amamos o beijo, o abraço, amamos o perdido. Amamos nossas células, nossos discipulados. Amamos os eventos que são lotados de aconchego e de amor. Todo mundo junto. A gente ama olhar nos olhos dos nossos bispos e sentir lá no fundo que eles são apaixonados, assim como eu e você. Que fazem de tudo para que a palavra de Deus chegue por além de nós. Gostamos do perto. Gostamos de sentir a presença do nosso irmão. E apesar de estarmos juntos, mesmo que de maneira diferente, a nossa distância não abala o que sentimos. Evangelho é partilha, é calor humano, é energia, é troca. Evangelho é, no final do culto, alguém chegar e falar: Bispo, me dá um abraço. Bispo, você pode orar por mim? Eu sei que estamos juntos, mas eu sinto a sua falta aqui. Mas fique bem em casa. Breve, muito breve, estaremos assim. Porque a Sara não para.